Boa noite a todos, começando a primeira live sobre o processo comercial 10x. É um grande prazer estar com todos vocês e mais uma vez com meu amigo, parceiro, professor e consultor Alfredo Duarte. Seja muito bem-vindo nessa noite, Alfredo. Eu vou deixar a palavra para você, porque hoje na live 1 nós temos 30 minutos e nós vamos falar sobre um método RIO, que é um método que abre o processo comercial 10x. E no final, se sobrar um tempinho, eu vou contar a nossa experiência após o Prospecção Fanática, o que aconteceu na arquitetura de vendas com o trabalho do método RIO. Nós reorganizamos toda a AV a partir do método RIO. Então, Alfredo, está contigo a palavra. Estamos gravando. Então, maravilha. Está subindo o slide aí? Não, ainda não, mas eu vou subir. Se Tá você bom. quer que eu suba, vai direto. Pode subir. A introdução fica melhor, acho que aparecendo os slides, né? Ah, bacana. Pessoal, olha, boa noite a todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Tem que aparecer, acho que o slide está errado. Marca lá. Primeiro é pessoas e processos, tá? Opa, Isso, maravilha. Agora está certinho. Você controla o avanço aí? É você que tem que eu controlar, controlo. né? Tá bom. Controlo. Pessoal, olha, eu preparei 11 slides, na verdade são 12, mas o 12º é só de agradecimento. A essência da apresentação que a gente vai ter hoje tem só 11 slides. É pouquinha coisa, mas para guiar o pensamento e, de certa forma, para dar a vocês a possibilidade de viajar dentro do tema. Esse primeiro slide aí, pessoas e processos, ele quer referenciar, quer representar um falso dilema que muitas vezes aparece na mente das pessoas. O dilema seria o seguinte: quem é mais importante, as pessoas ou os processos? É um dilema meio bobo, desculpe o termo, né? Parece chulo, mas não é não. Porque a gente precisa das duas coisas. As pessoas fazem a diferença em todos os empreendimentos, não importa o tamanho, não importa o tipo, não importa o mercado, não importa o produto, o que faz diferença são as pessoas. E sem processos, a gente não consegue construir os resultados que precisa, superar, atingir as metas que precisa. Então, tem que ter um casamento entre pessoas e processos para que a gente, de fato, possa alcançar os resultados. Por trás disso, há um verdadeiro universo, né? Em relação às pessoas, a gente tem um número infindável de abordagens, de teorias, de aspectos que são relevantes, de problemas que eventualmente aparecem, mas sempre com a perspectiva de fazer com que as pessoas possam contribuir, com que as pessoas possam crescer, possam se desenvolver e que elas sejam protagonistas no desenvolvimento das coisas que a gente precisa fazer. E os processos são a forma mais inteligente para que a gente possa atingir os resultados. Não é assim ser paranoico em relação a uma coisa ou a outra, mas é o casamento perfeito dessas duas coisas. Pessoas e processos é o que permite que a gente atinja os resultados. Ricardo, vamos passar para o segundo slide, que é o Alfredo, slide vou essencial. aproveitar e vou dar Oi? uma pequena pausa aqui no Tá, compartilhamento, tá bom. que eu melhore a visualização dos Ah, slides. perfeito, tudo bem. Então, eu estou cuidando disso aqui e já estou indo para a parte 2. Só um momentinho que eu já estou cuidando dessa apresentação. Legal. Pronto. Agora, me desculpem a todos. Agora ele já está na tela. Opa, cadê o Alfredo? Está aqui. Beleza. Agora vamos voltar aqui para o compartilhamento. Agora vai. Está na tela, Alfredo. Desculpa. Maravilha. Bom, então, a Então, gente já a gente falou, né, saiu. sobre essa coisa de pessoa e processo. Agora a gente está em eficácia. Eficácia é a síntese do método Rio, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Essa coisa de Rio, o Rio tem a ver com, só adiantando um pouquinho, o Rio tem a ver com as três letrinhas que representam os elementos essenciais do método, que são as responsabilidades, o R, os indicadores, a letra I, e os objetivos, a letra O. Mas eu queria fazer uma pequena divagação antes de poder falar com mais propriedade sobre isso.
a vida na Terra, a vida no planeta, a civilização, ela precisou dos rios para poder se manifestar e se desenvolver. A gente precisa da água, né? A gente precisa dos rios, que são os condutores da água, né? E aí o nome, logicamente, que não é pretensão, também não estou fazendo nenhuma associação direta, mas Rio tem tudo a ver com o que é importante para as pessoas, não é? Eu espero que seja importante também para nós aqui presentes e para as outras pessoas que depois vão poder tomar contato com esta live, né, com o conteúdo dela, e com certeza depois, Ricardo, participando como protagonistas do processo comercial da X, que é uma coisa maravilhosa que permite, de fato, atingir os resultados. Mas vamos falar um minutinho sobre eficácia. Eficácia tem uma definição, aqui está tudo curtinho, né? Acho que está encobrindo um pouquinho, isso não tem jeito não, né? O pedacinho que está encobrindo, vamos deixar assim mesmo, eu vou falar o que é. Eficácia, fazer o que é certo fazer, não, voltar, isso. Fazer o que é certo fazer é a competência humana, é a palavrinha que está encoberta aí, mais essencial quando a gente precisa cocriar resultados. Cocriar é o termo que, desde 2002, precisa estar no radar de todo mundo. Ninguém faz nada sozinho. Isso parece que é chover no molhado, mas muitas pessoas, às vezes, têm ou a pretensão ou assim, a dificuldade de entender que é o time, é o grupo, é a equipe. A gente faz as coisas quando soma as capacidades e as competências. Então, a eficácia precisa disso. Ela é a competência mais importante. Sem eficácia, a gente não consegue fazer o que precisa fazer, de fato, de verdade, né? E aqui tem um complementozinho que diz, né? Eficácia resulta das escolhas e decisões, então está no começo de tudo, está lá na nascente do rio, né? São as escolhas, resulta, né, das escolhas e decisões acertadas, e estas, né, as escolhas e as decisões, elas dependem de método, dependem de ferramentas, dependem de tecnologia, dependem de conhecimento. E sem isso a gente não vai, de fato, poder atingir o que precisa. Vamos avançar, Ricardo, por favor? Vamos, Alfredo. Eu estou monitorando aqui as perguntas no chat e tem uma pergunta aqui para nós que é: a eficácia vem depois do resultado? Não, a eficácia ela antecede, não é? Assim, a eficácia, você pode até imaginar, quando você avalia um resultado, você tem o feedback se foi ou não eficaz. Mas a eficácia ela acontece, ela está na origem, não é? A eficácia permite que as coisas aconteçam. Quem fez a pergunta, muito obrigado. Pergunta ajuda, Foi dá um Jonas. ritmo legal, né? Jonas. Então vamos lá. Vou para método. Bom, método está destacado aí, porque assim, eu acho que todo mundo tem um pouco essa percepção que existe sempre uma melhor maneira, nunca única, mas existe sempre uma melhor maneira de atingir um determinado resultado, independentemente do problema que a gente tenha, que a gente precisa resolver. Significa o seguinte, para cada necessidade, tem lá um método que vai funcionar. É lógico que nem sempre a gente está preparado para utilizar plenamente o método, mas é o esforço para conseguir fazer isso que permite que a gente adiante. Método, no caso do método Rio, a pressuposição do método, né, a perspectiva do método, a essencialidade do método é tudo. Ricardo, avança, porque eu vou desenvolver isso aqui um pouquinho mais no próximo slide. O título desse slide é o poder transformador do método. E no método tem vários aspectos, tem vários elementos. Todo mundo deve conhecer aquele célebre processo chamado de 5W2Hs. São 5 palavras em inglês, começando com W, 2 começando com H. Em português, traduzindo, porque a maioria de nós não fala bem inglês, é o que, como, quando, quanto, quem, onde, por quê. Esses são os elementos essenciais para você, de certa forma, organizar o pensamento,
fazer um planejamento, construir algo que tenha sentido, e dentro dessa perspectiva, né, de 7 coisinhas, né, pode ter 9, pode ter 15, pode ter 20, pode ter 100, mas tem 2 que são fundamentais na estrutura de um método qualquer que seja ele. O primeiro é o quê? Que define o foco. Gente, em termos de negócio, de atividade, foco é tudo. Se a gente não tiver foco, não tem a menor chance de chegar no resultado final. Foco, foco, foco. Foco é tudo. Então, o que define o foco? Só que tem o como, que é quem faz a entrega do resultado. Então, a gente tem que ter um casamento perfeito entre o foco e a forma como a gente faz com que este foco se manifeste. O como, muitas vezes, é desprezado, fica em segundo plano, mas ele é essencial para que a gente atinja os resultados. Ricardo, vamos avançar, por favor? Sim. Eu queria fazer uma referência aqui a uma cena de um filme, muitas pessoas assistiram. É um filme, acho que é de 2012. O título do filme é Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo. É um filme sobre beisebol nos Estados Unidos, inspirado em fatos reais. É um filme maravilhoso para negócios, além da diversão, não é? É um filme que tem um número muito grande de referências que servem para o mundo dos negócios. No fundo, o esporte, né? O beisebol, qualquer outro esporte, eles são um negócio também. Então, né, realmente tem tudo a ver. Esse filme é legal porque ele descondiciona a visão que a gente normalmente tem do mundo dos esportes. É uma caixinha de surpresas, né, o mundo dos esportes. E o filme traz um monte de referências muito legais. Eu queria comentar rapidamente sobre uma. O ideal é que a gente pudesse passar, mas não pode, né, essa questão de direitos autorais e tudo mais, mas eu vou contar muito brevemente a história da cena, e quem puder assistir o filme todo, com certeza vai ter um ganho muito grande de referência, de insights que a gente pode desenvolver. Essa cena que eu estou falando é uma nova pessoa que foi contratada lá pelo time do clube, que tinha um gerente, que é o personagem do Brad Pitt, que era uma pessoa comprometida e queria fazer alguma coisa. E eles estão lá analisando uma série de números que o jovem trouxe. Era um estatístico, e ele trouxe uma quantidade muito grande de números, e passava um filme, né, isso, né? E ele ia mostrando e ele falando qual era o significado daquilo. E a síntese dessa cena é assim: muitos jogadores que estavam disponíveis para serem contratados tinham um valor de compra, né, de contrato muito baixo, porque eles eram estranhos. Eles tinham algum problema, ou o arremesso que era assim, ou era assado, ou o jeito da pessoa era de uma forma que as pessoas achavam que era estranho. Enfim, na cena, o rapaz até faz um comentário, ele diz assim: é uma ilha de brinquedos rejeitados, porque esta é uma realidade que acontece toda vez que a gente tem um número muito grande de pessoas. Há uma tendência humana, é estranha, mas é uma tendência, de se fixar nos pontos fracos, nos erros, nas dificuldades. E isso é péssimo, porque o ser humano não é o lado negativo, o ser humano é o lado positivo. O ser humano são as competências que a pessoa tem, as qualidades que a pessoa tem, e quando você resolve focar nas qualidades, logicamente que tentando impedir que os defeitos atrapalhem a situação, a gente tem a possibilidade de formar um time. E isso, gente, depende de método. Você tem que ter um método para fazer isso, por quê? Porque a primeira impressão das pessoas é ir pelo preconceito mesmo. E aí, quando você tem um método, como a cena mostra, como é que você consegue descobrir o valor das pessoas, aí as coisas acontecem de fato. Nesse processo comercial da Xígica, Ricardo, a gente não está falando de beisebol, qualquer coisa assim, mas a gente fala de tecnologia pura, não é? De Sim. coisas que existem, que podem ser aplicadas, que permitem que a gente faça as coisas acontecerem. É um método, não é? É um método que permite que as coisas, de fato, venham a ocorrer. Vamos avançar, por favor? Sim. Essa aqui é a minha
É a minha tela de princípio, meio e fim de tudo. Eu sou um admirador de carteirinha de René Descartes, o filósofo do século XVII, que é considerado um dos pais da ciência moderna, criou, né, esse chamado método cartesiano. Cartesius era o nome dele em latim, por isso o nome, né? E esse método é de uma genialidade única. Ele, em apenas 4 pontos, simples, objetivos diretos, ele permite que a gente tenha uma abordagem que vai funcionar sempre. O primeiro, o princípio da evidência, se a gente seguir esse método e seguir esse princípio desse método, pode ter certeza que tudo vai melhorar na sua vida, nas suas decisões ou na sua eficácia. O princípio da evidência diz o seguinte: nada é verdade a menos que seja evidente. Uma coisa só é verdade se for evidente mesmo, se a gente não puder refutar. Isso evita que a gente use o preconceito, a precipitação, a predisposição, impede que a gente vá pelo erro da primeira impressão, que é uma das coisas mais comuns que orbitam a nossa realidade. A gente olha para uma coisa, faz um diagnóstico, embarca nela e daqui a pouco está numa canoa furada no meio do oceano, não no meio do rio. Então, o princípio da evidência é nada é verdade, a não ser que seja evidente. O segundo princípio é dividir o todo em partes, porque a gente tem muito mais facilidade de entender um pedaço do que entender um todo. Então, a gente divide um problema que a gente tem em pedaços e fica muito mais fácil entender a correlação que existe entre eles. Aí a gente também, no terceiro ponto, né, avançar do mais fácil para o mais difícil. A gente vai tirando da frente tudo que pode ser resolvido. Quanto mais rápido resolver, menos coisa tem, mais sobra tempo e atenção para a gente cuidar das coisas que são mais complicadas. E, finalmente, o último ponto, que talvez seja, eu acho assim, minha opinião, e é só uma opinião, tá, gente? O primeiro é o mais ignorado de todos, o princípio da evidência. A gente embarca na visão da primeira impressão e que se dane. E o segundo é o quarto, fazer revisões tão frequentes e tão gerais para que a gente tenha certeza de que não esqueceu nada que era importante. Checklist. O Descartes, na época, não existia a palavra checklist, mas era disso que ele estava falando. Verificar, checar se algo que precisava ter feito não foi feito. E aí a gente tem uma chance verdadeira de, seguindo o método cartesiano, século XVII, René Descartes criou em 1637 esta maravilha do pensamento humano. Eu sei que algumas pessoas falam criticamente de isso é muito cartesiano, no sentido de que é muito matemático. Besteira! Quem faz isso não conhece nem o método, nem, de fato, o querido René Descartes. Vamos adiante, Ricardo, por favor? E mais nenhuma pergunta aí não, né, para dar o fluxo, né? Deixando para o Gente, ó, final, tá Alfredo, bom, nós temos 9 minutos e 50, então eu estou deixando, mas já tem mais perguntas aqui, sim. tá bom. Quer dizer, já passou isso, né? Ou falta isso? Não, falta 9h50. Só Já está. falta 9h50? Que desgraça. Eu preciso controlar melhor o meu tempo. Tá Vamos lá. bom, vou tentar ir um pouquinho mais rápido. Pareto, princípio de Pareto, né, o famoso princípio 80-20, ele não tem, assim, o método RI não tem a ver com Pareto, mas o Pareto tem a ver com o método RI, porque a lógica é essa: o método RI é algo que permite que a gente se concentre no que faz diferença de fato. Se 20% dos clientes traz 80% dos resultados, a gente tem que dar mais atenção a esses 20%. Logicamente que tem que dar aos outros também, mas o que interessa para a gente é foco. De novo, foco. Vamos avançar, Ricardo, por favor? Vou tentar ser mais rapidinho, né? E aqui a conclusão, né, do que é disso tudo que eu estou falando, né? Eu falei um monte de coisa, né? A gente vai falando assim, mas a concentração, né, a síntese de tudo é isso daqui, ó. O que o método Rio faz é concentrar o tempo, o talento, os recursos, a estratégia, e todos os outros recursos onde gera maior eficácia. Porque a eficácia é o objetivo do método Rio. Vamos avançar, por favor? Claro. Tem muitos ainda? Não, né?
O poder transformador do método Rio, isso é só uma capinha, né? Para o que vem, pode avançar, por favor. Olha, essa aqui é a essência do método Rio antes de começar. É uma folha de papel, pode ser uma folha 4, que tem 3 colunas. A primeira coluna tem responsabilidades, a coluna do meio tem indicadores e a terceira coluna tem objetivos. Tem um preâmbulozinho, né? Atividades que afetam diretamente o negócio, quais são as métricas em tempo real do desempenho e objetivos e metas que vale a pena a gente alcançar, né? Que vale a pena a gente correr atrás. Esta relação aqui, esta folha está indicando 10 responsabilidades. Minha opinião, em princípio, ninguém tem mais do que 10 responsabilidades. A gente pode ter 200 tarefas. A gente pode ter 300 coisas que ocupam o nosso tempo, mas delas, só umas 10 são responsabilidades. Talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais. Mas responsabilidades são aquelas coisas que a gente não pode delegar. A gente tem que fazer, a gente tem que dar atenção, a gente tem que ficar em cima. O trabalho do método Rio é, primeiro, definir quais são as responsabilidades. A gente só trabalha na coluna da esquerda. A gente preenche essa coluna e, olha, gente, qualquer pessoa pode fazer isso sozinho, se comprar a ideia de que são aquelas coisas que são essenciais para o negócio e que não podem ser delegados. Então, é um trabalho de paciência para que a gente defina isso. É lógico que quando tem uma pessoa para ajudar, vai muito mais rápido, mas qualquer pessoa consegue fazer isso sozinho. Depois que fez isso, preencheu essa primeira coluna das responsabilidades, para cada uma delas, a gente faz uma correlação, a gente traça um objetivo. Gente, vou contar um segredinho. O objetivo e a responsabilidade, de alguma maneira, são até a mesma coisa, porque é o que a gente quer alcançar daquilo. Então, tem que tomar um certo cuidado para poder separar, fazer de fato o que é o objetivo para que é a responsabilidade. E para cada relação, responsabilidade e objetivo, depois a gente cria um indicador, que deve ser uma coisa inteligente. Avança, Ricardo, que tem um modelinho, acho que para mostrar isso melhor. Eu coloquei aqui, acho que faltam só mais 2 slides, não é isso? Acho que sim, eu não estou conseguindo ver os vídeos agora, Alfredo. Tá bom. Já está acabando, eu ainda tenho quanto tempo aí? Tem ainda 5h28, tá lindo. Beleza, então tá bom. Eu coloquei aqui, neste modelo, a minha referência. Na verdade, fazendo uma propaganda, permita aí, Ricardo, eu tenho 2 jogos de treinamento que tratam dessas 5 responsabilidades aí, com outra metodologia, para outra intenção, esse tipo de coisa. Tal é a importância disso. Então, aqui a gente tem 5 responsabilidades que nenhuma pessoa, nenhum empresário, nenhum gestor, nenhum gerente, nenhum líder de qualquer coisa pode deixar de lado. Essas coisas a gente tem que cuidar. O resto a gente delega, mas essa a gente não pode delegar. De alguma maneira, a gente tem que segurar algo delas e se responsabilizar por aquilo. Então, a gente tem aqui clientes, é uma responsabilidade essencial. O negócio que não tem cliente não é um negócio. O negócio que não tem cliente não sobrevive, não paga as contas. Então, o cliente é uma responsabilidade que não pode ser delegada. Tarefas ligadas aos clientes podem, mas cuidar do cliente, do negócio, isso não pode ser delegado. Depois a gente tem, como segunda responsabilidade, metas. As metas são a forma de gerenciar o trabalho para atingir os resultados. Meta, aonde tem, não é? Aonde tem alta performance, seja onde for, a gente precisa ter as metas. E as metas talvez seja a dificuldade mais difícil de ser resolvida, porque é assim, a meta ela não pode ser muito fácil, nem excessivamente difícil. Só que a fronteira entre fácil e difícil é muito fininha, muito pequenininha. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de escolher a meta certa,
que não pode ser nem fácil nem impossível, não é? Porque as duas, fácil e difícil, atrapalham o comprometimento das pessoas. Então, meta é outra responsabilidade que a gente precisa cuidar. Vocês estão vendo que eu estou seguindo só a primeira coluna, né? Terceira responsabilidade são as pessoas. Gente, o time são as pessoas. As pessoas precisam saber qual é a contribuição delas, o que se espera delas, que suporte elas podem ter. As pessoas vão fazer a diferença. Pessoas é o único recurso, desculpe falar o termo recurso, né? Mas as pessoas são o único diferencial que as empresas possuem. Qualquer outro aspecto de uma empresa pode ser igualado por um concorrente. As pessoas não, é o que diferencia de fato qualquer atividade. Depois a gente tem os processos, os métodos, os fluxos, as normas, os padrões que ajudam a gente a tocar o que precisa ser tocado. E, finalmente, a gente tem, como quinta responsabilidade, os valores. É lógico, tem outras, tá, gente? Mas essa daqui, para mim, se sobressai na frente de tudo. Essa última que eu falei aqui, valores, para mim, é a mais importante de todas, porque os valores são a nossa essência. Os valores é que definem quem a gente é. E quando você tem os valores e as pessoas vivem aquilo, meu Deus do céu, aí tudo pode ser possível. Bom, então a gente definiu, isso é só um modelo, tudo bem? É só uma referência para que a gente possa entender como é que funciona o método. É lógico que depois disso, quando a gente for desenvolver o seu método RI, e quando tiver no processo comercial 10X, não é, Ricardo? A gente vai dar uma ajuda direta para que as pessoas possam, né, cada um do seu jeito, fazer o seu método RI. Então, a gente tem aqui, para cliente... Oi? Aqui, a gente tem uns 3 a 5 minutinhos, mas eu já Tá, vou entrar uma pergunta aqui da Rita, que é a seguinte: tá bom. se não temos um método, o 10X vai ajudar? Olha, vai ajudar, Rita, a passar a ter um método. Porque assim, ele acaba obrigando a que as pessoas desenvolvam métodos, adotem métodos, assumam métodos. É quase como se fosse uma simbiose, né? Um vai ajudar o outro, não é? Então, a gente, de fato, vai precisar ter métodos. E as ferramentas do processo comercial da X, Ricardo sabe isso muito melhor do que eu, elas fazem com que a gente tenha uma metodologia. Por isso que o método RI, de certa forma, é o princípio de tudo, porque é sensibilizar para a importância dos métodos, né? E eu vou complementar, Alfredo, agora até aqui na minha visão, nós temos menos de 5 minutos. A arquitetura de vendas passou por isso, né? Nós aplicamos no Prospecção Fanática, depois eu chamei o Alfredo e nós aplicamos o processo 10X a partir do método Rio. E o que aconteceu é que nós construímos o método Rio e 60 dias depois a gente teve que revisar todo o método Rio e essa revisão ordenou completamente as nossas ações. Então, primeiro veio a coluna de responsabilidades, depois de objetivos, depois indicadores. E o que acontece 60 dias depois é que nessa revisão constante do método cartesiano, nós conseguimos reorientar as nossas ações. Isso é como condensar energia e direcionar para um único foco que vai te trazer resultado. Então, esse é o que eu falo. E aí eu vou engatar a segunda pergunta. Se eu aplicar o método Rio, hoje, sem o 10X, o que acontece? Essa pergunta veio do Wellington. Wellington, obrigado pela pergunta. Acontece, querido, o que você quiser. Porque, assim, o método Rio é um método de eficácia. O método Rio, ele dá a gente a oportunidade de concentrar tempo, o talento, o dinheiro, os esforços, as competências no que interessa. Então, o método Rio, ele é assim, ele é como se fosse um molho para um prato de massa. Você pega qualquer massa e bota o molho. Então, o método Rio é isso. O método Rio funciona. Vou passar. Tá. Peraí. Não, volta, que ainda tem um minutinho. É bem rapidinho, só para completar. Então, olha só, para cliente, eu coloquei, por exemplo, uma meta seria manter a base
e aumentar a carteira de clientes. A gente tem que gerenciar as duas coisas, os já clientes e os novos que a gente precisa incorporar. Isso é um objetivo. Um outro objetivo seria fidelização. Vou falar só sobre esse, apesar de ter os outros aqui. São dois objetivos e duas formas de medir. Por exemplo, olha, manter a base e aumentar a carteira, aqui tem um número índice. Esse indicador é um número índice. Novos clientes dividido pela perda de clientes. Os clientes que entram dividido pelos clientes que saem. Se isto aqui, dependendo do resultado que aparecer, a gente sabe se está ganhando massa ou se está perdendo cliente. E aí tem que tomar as decisões para correr atrás. E o outro, né, que é fidelização, é uma medida, né, que a gente mede a satisfação, medida, né, por um critério qualquer, dividido pelo número de reclamações. De novo, é um número índice, não é um indicador puro, né? Eu, particularmente, gosto muito de números índices, porque eles são um indicador mais sofisticado, que permite que a gente tenha uma informação mais própria. O dado vira informação de verdade. Ricardo, pode terminar? Você vai querer falar um pouquinho depois ainda? Não, eu já estou terminando porque tem duas perguntas aqui, né? Tá bom. Uma que é minha mesmo, que é, Alfredo, pensar causador? Olha, talvez, eu não sei quem foi o poeta que uma vez, tem um poema que tem um versinho assim, o homem que pensa tem a fronte tensa. Então, talvez cause. Eu acho que pensar é o que mais ajuda a gente, não é? A grande ferramenta do mundo do trabalho, Ricardo, é o planejamento. E planejar é pensar. O sinônimo de planejar é pensar, não é? De forma muito prática, né, Alfredo? É, sem pensar fica difícil, não é? Agora a gente E sim, a a outra. gente, últimos minutos, pode falar, Alfredo. Não, tem outra pergunta? Qual é o maior benefício do processo 10X? O Emerson perguntou aqui. Olha, Emerson, são muitos os benefícios. O Ricardo é que tem domínio sobre isso, ele é o pai dessa criança aí. Mas eu, logicamente, que tenho várias informações sobre ela. A minha parte é mais essa parte do método, né, de ajudar a preparar. Mas o processo comercial 10X, ele permite que as empresas acelerem, agilizem. Agilize no sentido mais positivo do termo, né? Tem um modelo no Movimento Novo na Gestão chamado de ágil, né? De agilidade, não é? E no nosso caso, no caso do processo comercial da X, a agilização é só pragmática, é só tornar o processo mais dinâmico mesmo, dando condição às pessoas para que elas possam tocar os negócios, né, e atingir os resultados. É isso, Ricardo? É isso. E eu complemento de que é muito melhor fazer acompanhado do que fazer sozinho. Porque Com nosso certeza. processo comercial 10X é um acompanhamento de 12 semanas. Nessas 12 semanas, é uma ferramenta por semana, mas no final vai acontecer exatamente o que você falou, Alfredo. O seu processo de prospecção vai ser acelerado, você vai ter uma operação comercial altamente eficiente, eficaz, né? Com método, com técnica, com ordem. Nós vamos disponibilizar templates, processos, modelos, tudo que já faz com que a gente e os nossos clientes vendam todos os meses. Vai dar trabalho? É para pensar? É, mas ele é muito prático e focado em ação. E a ação, que é o movimento, é a única coisa capaz de trazer resultado na vida. Na vida. Essa é a minha E opinião. quando os resultados aparecem e a gente os vê, o cansaço se dilui, Vai né? embora. Vai embora. O cansaço só consome quando a gente não produz, não é? Exato. Bom, falta 3 minutinhos, Alfredo. Eu vou para o último slide, então. É É. contigo. O último slide, né? Obrigado por participar. Quer que eu use os 2 minutos que ainda faltam? É só voltar no slide anterior. Ok. Você quer completar alguma coisa? Então, o que eu tinha para dizer agora, a gente tem realmente 2 minutos, e aí eu encerro aqui. Mas Tá lembrando, bom. essa é a live 1, a próxima live é na próxima semana, no dia 7/12, depois uma em 14/12, e no próximo nós começamos com check-in de vendas. Então, 7/12 a gente está por aqui também. Legal. O material vai estar no nosso canal no YouTube.
Maravilha. Deixa eu só fazer uma referência bem rapidinho aqui, ó, a metas, né, a responsabilidade de metas. O que a gente precisa, né, é de retornos estratégicos, e aí o indicador para isso seria o posicionamento real dividido pelo planejado. Essa medida real por planejado é uma medida interessante, porque ela é um feedback de resultado, não é? Só que assim, se a gente vai medindo isso com frequência, em tempo real, a gente pode corrigir as coisas que precisam de correção. Depois a gente tem com pessoas, olha que coisa legal. O objetivo é manter o senso de time, porque em quase tudo é o time que faz a coisa acontecer. As pessoas se sentirem parte de um time. E quando isso acontece, aí, né, tudo começa, as soluções começam a aparecer, o comprometimento, o envolvimento, a colaboração, tudo vem naturalmente. Tem em relação a processos, né? A gente está buscando lá, por exemplo, o objetivo que é a eficiência operacional, e a gente tem, como de novo, o número índice, né? Que é desempenho fluido, que acontece normalmente, naturalmente, dividido pelos gargalos, que é aquilo que atravanca, que atrapalha, né? Que causa interrupções. E o último, né? Os valores, né? Que fala aqui um dos objetivos, que é cumprir o propósito. Propósito é uma palavra que ficou meio banalizada, porque muita gente usou, muitas vezes até fora de contexto. Propósito, em termos dos negócios, é tudo. O propósito ele permite que a gente tome as melhores decisões, porque o propósito é a nossa razão de ser, não é? E aqui tem, não é? Como é que você mede isso, né? De novo, o número índice, né? Entregas internas e externas, porque a empresa nunca está sozinha, dividido por transigências. Gente, Em um tá minuto, terminando? terminou já. Um minuto. Ricardo, obrigado. Pessoas que assistiram, muito obrigado. Estejam com a gente, porque vem muita coisa boa aí, né, Ricardo? Muita. Semana que vem estamos juntos novamente. Alfredo, muito obrigado pela atenção. É um prazer estar nesse projeto junto contigo novamente e até semana que vem. É.